Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nesse 14º domingo do tempo comum, nós contemplamos um ensinamento onde Jesus Cristo vai dizer: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Veja que Jesus aqui está falando da vocação profética. O profeta é aquele que anuncia a verdade, denuncia o erro e reconduz o povo para o verdadeiro caminho, para o caminho de salvação. Aquele povo reconhecia a sabedoria, reconhecia os milagres e todas essas coisas, mas em vez de acolher a pessoa de Cristo em sua vida, eles ficavam questionando da onde vinha toda essa sabedoria, todos esses milagres, porque aquele povo, eles não tinham uma fé amadurecida, uma abertura de fé. E aqui nós vemos essas duas realidades, a sabedoria e a fé, que são os fundamentos da vida profética. O profeta é aquele que aprendeu pela graça, pela moção do Espírito Santo, aprendeu a ler a sua realidade. E aí nós vemos essas duas coisas que nós precisamos aprender a cultivar no nosso interior, a sabedoria e a fé. Essas duas coisas têm como fundamento um só, que é a virtude da humildade. No livro dos Provérbios, nós encontramos lá uma passagem que vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça, a sua misericórdia aos humildes. Nós precisamos justamente disso, de alcançar essa humildade de vida, para que assim nós possamos realmente ser sábios, porque o sábio é aquele que conhece, mas entende aquilo que conhece. E muito mais do que conhecer e entender, é aquele que vive segundo aquilo que ele chegou como que com a conclusão na sua consciência de que aquele é o verdadeiro caminho. É essa sabedoria que nós precisamos adquirir, uma sabedoria que está embasada pela fé, pela humildade, porque a fé nós precisamos amadurecer, porque o que nos salva não é a fé nos abre a porta do céu, porque a fé é um dom teologal. O que nos salva é a nossa fidelidade a esta fé. Por isso que hoje no Sagrado Evangelho, Jesus ele fica admirado pela falta de fé daquele povo. E nós precisamos ter esse cuidado para que a gente não cultive uma fé imatura, para que nós possamos conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, conhecer aquilo que são as verdades da nossa fé. Mas precisamos ter essa experiência viva com Jesus, porque é essa experiência viva com Jesus que vai nos possibilitando, nos ajudando cada vez mais a sermos sábios, para que assim, através da sabedoria, nós possamos aprender a discernir sobre o bem supremo, sobre a verdade,
sobre aquilo que deve ser o verdadeiro caminho, porque enquanto nós não aprendermos a fundamentar a nossa fé e a nossa sabedoria na virtude da humildade, porque a humildade é a contemplação da verdade, a verdade de Deus, a verdade de nós mesmos, né, da nossa limitação e das nossas virtudes, e a verdade do nosso próximo. Enquanto a gente não aprende a ser humildes para contemplar o mundo e aprender a ler toda a realidade do mundo, nós nunca conseguiremos viver essa vocação profeta, porque os profetas, eles foram pessoas de fé profunda, de uma experiência de Deus profunda, mas foram pessoas sábias, capazes de discernir sobre todas as coisas. E assim, lendo a realidade, eles puderam ser uma resposta para o seu tempo. Assim são os santos que nós veneramos, né, que nós seguimos, né, os nossos santos de devoção. A igreja, ela canoniza alguém. A canonização de alguém mostra que aquela pessoa, ela é digna de ser seguida, porque seguiu verdadeiramente a Jesus Cristo. Assim deve ser a nossa vida. Os santos foram uma resposta para o seu tempo. Os santos foram aqueles que viveram essa vocação profética na íntegra, em plenitude. E nós precisamos, assim, aprender a viver, para que nós possamos nos abrir mais à graça divina, para deixar de viver dos nossos achismos, segundo a nossa sabedoria humana, que na verdade não é sabedoria coisa nenhuma. Nós precisamos nos abrir à sabedoria de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça, a sua misericórdia, o seu conhecimento, o entendimento, a sabedoria aos humildes, porque esses sim reconhecem o seu próprio lugar na criação, reconhece que Deus é Criador, onipotente, Deus é onipresente, onisciente, reconhece a sua limitação, por isso confiam inteiramente em Deus. E é claro, e por confiar em Deus, se abrem à graça, se abrem à moção do Espírito Santo. E assim, essa sabedoria, ela se torna cada vez mais embasada. A fé sem sabedoria, ela vai continuar imatura, porque ela vai se transformar em pietismo. Nós vamos ter muitas práticas religiosas, mas não teremos um verdadeiro fundamento na nossa fé, porque nós acharemos que são as práticas religiosas que vão nos salvar. E se a gente não tem, se tem sabedoria e não tem fé, a gente vai cair num racionalismo, numa investigação de todas as coisas, e não vamos nos abrir a acolher Jesus Cristo em nossa vida, como esse povo que, em vez de acolher aquela grande graça que estava diante deles, por aqueles sinais, eles ficavam se perguntando da onde vêm todas essas coisas, em vez de acolher aquele que veio ao encontro deles para realizar a grande obra de salvação. Assim nós precisamos aprender a viver, acolhendo a palavra de Deus, porque Deus nos fala em cada instante, em cada circunstância da nossa vida. Deus nos fala em cada pessoa que vem ao nosso encontro, para que assim, realmente, nós possamos ser sábios e pessoas de fé, para que, humildes, possamos acolher a verdade que vem ao nosso encontro, que é o próprio Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos conduzirá no verdadeiro caminho de salvação. Por isso que não basta ter fé, porque a fé é um dom teologal. Todo batizado tem fé. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. E o amadurecimento da fé se dá pela fidelidade a esta fé em Jesus Cristo, que nos indica o caminho, que nos ensina a sua doutrina, que nos ensina aquilo que é necessário para que nós possamos alcançar a santidade e a salvação, para que dessa forma possamos exercer essa vocação profética no mundo, de anunciar a verdade, que é Cristo, denunciar o erro, aquilo que não condiz com a vida humana, e reconduzir
todos aqueles que nós encontramos no caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.